Oi, sejam bem-vindos ao Palavras de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. Hoje vamos ler o texto Êxodo, o capítulo 1, versículo do 15 ao 22. A gente vai ler uma história que vai falar sobre coragem, posicionamento e fé, uma confiança em Deus. E tem momentos da nossa vida que vamos ser desafiadas, vamos ser colocadas em situações onde vai exigir de nós uma posição de confiança em Deus. Ser revelado o nosso coração, se teme a Deus ou não. Eu quero ler para vocês. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. E se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Eu quero repetir esse versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Temor a Deus e não a homem. Quando a gente escuta isso, isso causa, não sei em você, mas em mim, eu fico, meu Deus, será que eu tenho temido ao Senhor o suficiente? Será que no meu coração existe esse temor que as parteiras tiveram nessa situação? Elas estavam em uma situação que não era fácil, onde elas tinham acesso a um governante, a uma autoridade na época delas, e diante disso, dessa situação, ao ver aquela lei, elas não seguiram, mas elas obedeceram a Deus e desobedeceu ao faraó. Elas, quando tomam essa decisão de dizer assim, o que essa autoridade, o que o faraó está fazendo, vai de encontro com o que Deus diz, vai de encontro com o que a palavra de Deus fala, elas imediatamente elas dizem não ao que o faraó estava dizendo. E elas seguem a Deus. Elas se colocam nesse lugar de dizer: Deus, iremos te obedecer, mesmo que custe a nossa vida. E a gente leu o Salmo 112 e a gente vê as bênçãos advindas daqueles que uma postura de dizer assim: eu quero temer ao Senhor, eu quero obedecê-lo, Ele é o meu Deus e somente a Ele obedecerei. Era um momento de pavor, mas diante daquele medo, elas não cedem. Primeiro de tudo, elas decidem não ceder diante do medo. E nós devemos, diante de situações que vão surgir na nossa vida, tentando fazer com que a gente desobedeça a Deus. É nesse lugar que vamos ter que ter uma postura firme e dizer: não, eu sou corajosa, eu sou forte e corajosa e eu não vou ceder ao medo. Deus estará comigo, haja o que houver. O medo vem para nos paralisar, intimidar, a não fazer o que agrada a Deus, a não fazer o que é certo.
E quando estamos diante disso, é quando devemos ter essa postura de coragem. O medo pode vir disfarçado de uma ordem para desobedecer a Deus. A princípio pode ser até uma coisa que parece inofensiva, algo sutil, ou pode ser assim, algo que elas viveram, que já demonstrava que era algo errado, era algo que ia de encontro com que elas acreditavam, com que Deus havia falado, que é a vida, é proteger a vida. Eu vou ler para vocês Provérbios 8:13, que diz: O temor do Senhor consiste em odiar o mal. E Deus fala: Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Devemos odiar o mal. E quando Deus ele fala, todo aquele que planeja coisas ruins, coisas para destruir a sua criação, destruir os seus planos, é quando devemos estar ao lado de Deus. E temer a Deus é você se colocar ao lado de Deus e em oposição ao mal. Quando escolhemos a Deus, devemos detestar o mal. Então, muitas vezes, temer vai envolver obedecer. Obedecer a Deus em qualquer circunstância. Deus, ele nos dará coragem. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, é porque há situações, há momentos na nossa vida que vão exigir muita força e muita coragem. Mas Deus nos fez para sermos fortes e corajosos em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se Ele nos chama a sermos fortes e corajosos, é porque Ele sabe que Ele colocou em nós uma força e uma coragem. Ele não nos fez fracos, Ele não nos fez para sermos desobedientes a Ele, mas Ele nos criou para obedecê-lo. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher em segui-lo ou não segui-lo. E que possamos escolher o caminho da obediência, porque a obediência atrai bênçãos, bênçãos que sozinho a gente não conseguiria. Precisamos ter coragem para nos posicionar na verdade do Senhor, ter coragem de desagradar a homens maus, homens que são contra a vontade de Deus, ter coragem de enfrentar as consequências por temer a Deus. Não ter medo de perder algum amigo, algum familiar. Não. É quando queremos seguir o nosso Senhor. Aonde Ele o que for que o agrade, ali estarei. É ter esse coração posicionado em ter o nosso coração rendido e obediente ao nosso Senhor. A nossa prioridade deve ser o Senhor Jesus. Devemos amar a Sua palavra, ter a Sua palavra guardada no nosso coração, para a gente não pecar. Quando a gente faz da palavra de Deus a nossa bússola, a nossa luz para iluminar o nosso caminho, que a gente trilha, a palavra de Deus vai iluminando aquilo que está escuro, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não entende. A palavra de Deus vai trazendo clareza para a gente ter coragem de agradar a Deus, de segui-lo, de confiar nele, que ele nos protegerá, que ele nos guardará em qualquer circunstância. E a parte que eu amo, temer a Deus gera bênçãos. Eu não sei você, mas eu quero ser abençoada por Deus. E eu espero que você também deseje querer a bênção de Deus. Que a bênção de Deus é algo maravilhoso, é algo que vai além de nós. Ela começa em nós e vai fluindo para a nossa descendência. Deus ele promete não só para a gente, mas para a nossa descendência. E isso, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu vejo em Deus. E ele é um Deus geracional, é um Deus que ele cuida da sua família, ele pensa nos seus filhos, ele pensa nos seus netos, e ele faz uma aliança com você, uma aliança que vai para gerações. As parteiras, se a gente for ver no versículo 21, fala assim: E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. As parteiras foram, além de ser protegidas, as suas vidas foram protegidas, elas ainda receberam a bênção
de de constituir uma família. Deus deu a elas uma família. Então Deus fez elas habitar em família. As parteiras, elas receberam a descendência do Senhor, uma família. Isso quer dizer, elas receberam um legado, recebeu algo para futuras gerações, recebeu a bênção do Senhor. E a família é uma bênção do Senhor. Deus, ele ama a família, ele criou a família. E a família é a expressão do seu amor. A família é um lugar onde Deus ama estar. Que possamos buscar ter a sua presença na nossa família, na nossa casa. Se você é solteiro, se você é solteiro ou solteira, que você também comece a pensar sobre isso, sobre o futuro que você deseja para a sua futura família, para a sua descendência. Se você faz uma aliança com Deus, Deus ele faz uma aliança com você para algo eterno, algo que vai além da sua geração, através da sua descendência. Quando você faz do Senhor a sua prioridade, honrando sua palavra, mandamentos, princípios, você vive o favor de Deus. E a Bíblia, ela é verdadeira. Quando você segue os mandamentos, a palavra de Deus, você vai colher os frutos disso. Você verá a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que você escolha temer ao Senhor e segui-lo, fazer o seu único Deus. Obrigada a você que acompanha a Palavra de Encorajamento. Envia esse vídeo para alguém que você lembrou e que precisa ouvir essa mensagem. Que você possa meditar nesse texto. Sei que o Espírito Santo tem mais para falar a você. E o Espírito Santo possa gerar em nossos corações mais temor a Deus, mais temor à sua palavra, e que possamos ser a geração que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. A geração mais conhecida por amar, obedecer e temer a Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.